Boa noite, boa noite. Muito bom estar juntinho com vocês aqui nessa noite especial, né? Hoje temos alguns batismos. Você que está acompanhando a gente pela internet em casa, ainda a gente não transmite o batismo do culto de segunda porque não dá tempo. O culto é rapidinho, né? Mas a gente está se programando. A ceia a gente já conseguiu encaixar e logo, logo vai estar encaixado. Então você que está assistindo a gente em casa, você vai conseguir talvez assistir depois, ver as fotos. Mas vocês que estão aqui, assim que acabar o culto, vocês vão subir aqui, ó, do ladinho. Vocês vão lá do ladinho do batistério, lá juntinho, tá? Né, menino? Vamos estar pertinho um do outro ali, né? E vai ser bom demais, tá? Já fica o convite quando acabar o culto. Pode subir ali no cantinho, as portas vão se abrir ali. E aí você vai poder participar juntinho com a gente, tá? Vamos orar para a gente começar? Senhor Deus, obrigado por esse dia que tivemos. Obrigado por essa noite, ó Pai, aqui que está começando. Obrigado pelo nosso fôlego de vida, ó Pai. Obrigado por o Senhor ter nos sustentado, ter nos guardado até aqui e ter nos dado o privilégio, ó Pai, a oportunidade tremenda de ministrar a Tua palavra, de falar do Teu amor e fazer desse tempo aqui, todas as segundas-feiras, um tempo cheio da Tua presença, do qual o Senhor fala conosco, ó Pai. O que eu te peço de todo o coração, ó Pai, se alguém veio para cá essa noite, com o coração apertado, amargurado, angustiado, teve um final de semana cheio de batalhas, tem uma semana pesada à frente, que nesse instante o Teu Espírito Santo o toque e traga a paz que excede todo entendimento sobre a vida dessa pessoa, Senhor. Que o Senhor a guarde, a proteja, que o Senhor a conduza, que ao sair daqui, ó Pai, ela possa ter no coração a resposta e se sentir fortalecida a lidar com essas batalhas. Mas também te peço, se alguém veio para cá, cheio da Tua presença, ó Pai, celebrando as vitórias da semana, as batalhas vencidas, que o Senhor multiplique ainda mais essa alegria, que essa alegria se multiplique ao coração de todos que estão nesse lugar. Essa é a minha oração diante de Ti, Paizinho, e oro de todo o coração, Senhor. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém. Pega a sua Bíblia lá juntinho comigo. Você vai abrir em Salmos, o livro de Salmos, capítulo 111. Toda vez que a gente fala sobre sabedoria, o que vem na nossa mente é Eclesiastes, Provérbios, né? E a gente começa a separar a Bíblia assim. Esse livro vai falar mais sobre isso, sobre aquilo. E tem razão, todos têm seus temas ali. Mas a Bíblia toda, se você a ler, ela vai falar sobre sabedoria. Quer ver só uma coisa? Pega Gênesis 1. Vai mostrar Deus colocando ordem no universo, criando todas as coisas. Você acha que alguém sem sabedoria não faria isso? Então, quando a gente abre Salmos e fala assim, mas fala de sabedoria também, fala também. Salomão é um grande referencial, mas Davi aqui em particular, quando a gente começa a ler esse texto, a gente vai perceber que é um texto que muitas vezes essa expressão se repete várias vezes na Bíblia. Abre comigo, Salmo, capítulo 111, versículo 10. A versão que eu tenho aqui pode falar um pouquinho diferente das palavras que você abriu aí, mas fala o mesmo contexto, a mesma coisa, tá? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem bom senso todos os que praticam os seus preceitos. O seu louvor permanece para sempre. Repete comigo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha para quem está do teu lado, eu sei que vocês têm raiva quando o pastor faz fazer isso, porque às vezes você sentou do lado de alguém que você não queria conversar, né? Aí então é um bom momento para trabalhar o coração aí. Tem bom senso todos os que praticam os seus preceitos. O seu louvor permanece para sempre. A Bíblia, ela se refere à sabedoria, mas olha que interessante. Hoje a gente vive um tempo em que as pessoas, talvez, dos livros mais vendidos hoje em alta, são os que falam sobre como ter sabedoria. Só que são sabedorias específicas. Alguns querem aprender como ganhar mais dinheiro, outros como lidar com as suas coisas. Alguns livros assim grossos, como aprender a lidar com a sua esposa. Tem, né, livros tremendos assim, estou brincando. E livros maiores, coletâneas, como lidar com o marido, né? Já deu para consertar aqui, né? E aí você começa a entender a complexidade um do outro e buscar mais sabedoria. Mas será que é esse tipo de sabedoria que a Bíblia fala para a gente? Porque você adquirir conhecimento nunca vai ser ruim, pode ter certeza. Você sentar para conversar com alguém que tem uma boa experiência de vida, uma boa caminhada, é fascinante. Já tive conversas tremendas com o meu pastor Cantec, né? Ele foi ali atrás levar o pessoal para o batismo já. E eu falo para você, por quê? A experiência de vida dele.
Muitas conversas que eu tenho, ele foi adquirindo conhecimento com aquilo que ele ia fazendo. E muitas vezes na nossa vida, a gente adquire muito conhecimento. Mas será que isso é adquirir sabedoria? Será que conhecimento e sabedoria é a mesma coisa? A Bíblia traz um referencial muito importante para a gente. A gente começa a olhar, entender que são coisas separadas. Constatamos que sabedoria, ela vem do verbo sofia, ou zofia, como eles falam. Ou seja, saber, conhecer. Só que eles falam, então é a mesma coisa. Não, não. Ela vem do verbo de você saber. Ou seja, o conhecimento do que você tem, você precisa saber usar. Não adianta você ter uma excelente ferramenta na mão, se você não sabe usar. O que vai acontecer? Você vai usar a ferramenta da forma errada. Se eu pegar o melhor skate da face da terra e colocar aqui no chão, mas eu olhar e chamar alguém que não é skatista, aquilo ali vai ser o quê? Uma madeira com rodinhas, não é verdade? Mas nos pés de um cara, ele pode ser campeão mundial. E assim, quando a gente começa a olhar para a Bíblia, a gente começa a entender, peraí, então, sabedoria, quando a gente começa a olhar na essência da palavra, tem a ver com aquilo que eu faço. Como que eu vou agir diante das coisas? E não necessariamente quantas coisas você conhece. Sabedoria não é aquela pessoa que disserta por várias coisas, que fala vários assuntos, que consegue saber um pouquinho de cada coisa. Isso é conhecimento. É importante. Algumas pessoas têm algo sensacional. Elas conhecem muito de um assunto. Seja pela sua questão profissional. E você vai conversar com o cara, às vezes, que corta a grama da sua casa. E ele vai falar qual é o tipo daquela grama, que época ela tem que cortar, como que molha ela, por que ela cresce assim, por que ela é tal cor, quantas espécies existe. Você fala, cara, sensacional. Nunca soube tanto sobre grama como o dia que eu fui conversar com um cara que conhecia de grama. Talvez você fale, nossa, mas é supérfluo saber de grama. Até você querer ter um gramado. Você vai ver como é importante, como é difícil cuidar do negócio. Mas olha, tem pessoas que praticam a corrida, aqui no ministério vários. E olha só, é tranquilo correr? Você fala, é, só sair correndo. Não é, existe muita técnica envolvida. É tranquilo andar de moto? É igual andar de bicicleta. É, não é igual. É tranquilo dirigir um carro esportivo? Para quem tem o conhecimento específico daquilo, para um piloto, é fantástico. Mas a sabedoria vem do quê? Como eu uso aquilo? Para que é isso? Esse texto vai trazer algo especial para a gente. Porque a gente olhar assim, Provérbios, a gente ia achar um texto muito parecido. Se a gente olhasse alguns outros textos, ia achar textos parecidos. Mas aqui, quando a gente olha no Salmo, na forma como ele é dito para a gente começa a olhar e perceber que ele vai terminar de uma forma preciosa. Ele vai falar, o seu louvor permanece para sempre. Então quer dizer que a minha sabedoria tem que ter a ver com algo que eu agradeça a Deus. Algo que sirva para Deus. Se a gente começa a olhar a Bíblia toda e ver a palavra sabedoria aplicada, a gente vê que ela é um dom de Deus. Conhecimento se adquire, torna-se talentoso. Aquilo que é um dom de Deus é diferente. Porque Deus dá o dom, sabe como? Para aquele que Ele vai usar para aquilo. É além do seu conhecimento. Deus escolhe você para um propósito. E quando Deus escolhe você para um propósito, Ele te capacita naquilo. Isso vem através de um dom. Muitas vezes vemos homens falar coisas tremendas e falam, que homem sábio. Às vezes é só o conhecimento. Mas às vezes numa coisa muito simples, a gente senta do lado, por exemplo, quem gosta de pescar aqui, levanta a mão. Não agora no frio, eu sei que a maioria não vai levantar a mão, mas quem gosta de pescar? Vários gostam de pescar. E você já foi pescar a primeira vez? Quando você vai a primeira vez pescar, o que acontece? Dá tudo errado. Pega alguma coisa? Até pega. Dependendo de onde você foi pescar, tem lugares que são impossíveis de não pegar nada, né? Mas e quando você senta com um pescador? Um tempo da minha vida eu fui morar no litoral e fui conviver com pescadores. E foi fantástico. Tem a hora, a maré certa, o dia certo, a isca certa para pegar o peixe certo. E aí você chega lá e não tem erro. Sabe, esse conhecimento adquirido é sensacional. Mas quando a gente começa a olhar para esse texto e entender
que a sabedoria começa com o temor ao Senhor, a gente fala, puxa, o princípio, o início, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Faz a gente parar e entender o quê? Que respeitar a Deus, honrar a Deus e amar a Deus é esse temor. Muitas vezes você pensa que temor é o quê? Medo. Aqui está dizendo que ter medo de Deus é o princípio da sabedoria? Não, aqui está dizendo que respeitá-lo, honrá-lo, amá-lo, acima de todas as coisas, e reconhecê-lo como Criador, reconhecê-lo como soberano. Isso é a identidade desse temor. E olha que interessante, né? Dentro da arte marcial, onde praticamos dentro do tatame, você tem as graduações. E a primeira graduação que define você como professor é a faixa preta. Ali você olha e fala, aquele é o professor. Aquele homem sabe tudo? Não. É o começo do aprendizado. É onde você começa a aprender a dar aula. Né? A gente brinca muito no tatame que tem os faixas brancas que querem dar aula. E todo mundo quer fazer algo, ensinar algo. Mas ali é onde você junta tudo o que você foi aprendendo. As técnicas que você foi aprendendo. E a partir dali você começa a aprender a aplicá-la. O que acontece? Toda arte marcial, você precisa respeitar o professor. Por uma questão de hierarquia? Não. Talvez na nossa cultura, o sinônimo de hierarquia vem pelo respeito. Eu respeito porque ele manda em mim. Mas será que isso é respeito? Ou será que você só obedece porque manda em você? Vou dar um exemplo. Eu, na minha casa, quando eu cresci, minha mãe mandava. Minha mãe falava para a gente comer, a gente comia. Minha mãe mandava tomar banho, a gente tomava banho. Minha mãe mandava de fazer tal coisa, a gente fazia. É assim na casa de vocês? Normalmente é assim. E se não fizer? Chapa ferve, não ferve? E muitas vezes a gente olha e fala assim, eu respeito por quê? Senão eu vou apanhar. Eu respeito, senão eu vou ficar de castigo. Eu respeito, senão algo vai acontecer de ruim comigo. Existem leis de trânsito, a gente dirige. E eu não vou fazer tal coisa, determinada coisa, dirigir de tal forma, porque eu vou ser multado, eu posso ser preso. Não é esse o princípio. Quando você está numa estrada olhando e você vê uma placa de trânsito ali está dizendo que é o limite seguro para você fazer aquilo. Quando tem uma sinalização de você não ultrapassar, é porque provavelmente não tem visibilidade para você passar ali. Mas você fala, eu consigo. E assim, muitas vezes, a gente chega e fala para a mãe, né? Eu sei o que eu quero. Toda vez que eu fiz isso com a minha mãe, eu me dei mal. Todas as vezes ela estava certa. Eu casei, segui minha vida. E aprendi a ouvir a minha esposa. Toda vez que eu partia de um princípio de não ouvi-la, eu me dei mal. E eu falo isso para você porque eu tinha acabado de casar. Nós andávamos com os skates grandões, assim, os meninos aqui da igreja, andávamos de long. Fazíamos várias vezes, andávamos nos parques e se divertia fazendo isso. Quando eu casei, falei para minha esposa, olha, só não tire essas coisas de mim. Deixa eu continuar praticando esses esportes. Ela falou, tá tudo bem. Primeira vez que eu fui sair com um long, que é esse skate grandão, ela falou, leva o capacete. Eu falei, para quê? Ela, põe o capacete. Não tem perigo. Eu coloquei o capacete no cotovelo. Ela falou, isso aí está protegendo o cotovelo, agora põe ele na cabeça. Eu falei, tá bom. Coloquei o capacete na cabeça. E a gente veio aqui, na Praça do Japão andar. Tinha chovido. E a gente foi começar a descer aquela ruazinha ali, a gente ficava olhando o semáforo. Quando o semáforo ficava vermelho, a gente começava a descer. Quando a gente ia passar o semáforo, ele ficava verde, a gente cruzava para o lado de lá, bem tranquilo. Mas choveu e passa ônibus. E ônibus pinga o quê? Os elétricos não mais, né? Pinga óleo, e tinha óleo no chão. Eu lembro que na primeira descida que eu comecei a baixar e fazer a curvinha, apagou tudo. Eu acordei com um amigo meu, pastor Cristiano, me puxando para fora da rua, pelo pé, para o ônibus não passar em cima de mim. E eu tinha caído e batido a cabeça no chão. Quando eu tirei o capacete, estava atordoado, o capacete tinha rachado. Sabe? Respeitar porque alguém mandou, às vezes vai funcionar, vai salvar você. Mas você respeitar porque você ama, isso vai salvar a tua vida. Pode ter certeza. Esse temor que fala sobre Deus, sobre honrá-lo, fala sobre isso. Muitas vezes temos o nosso entendimento, como queremos fazer as coisas, como as coisas têm que ser, do meu jeito. E Deus está falando, não é assim. E Deus está falando, não vai funcionar assim. E você fala, Deus, mas eu tenho livre-arbítrio.
A Constituição do meu país diz que eu tenho o direito de ir e vir. Deus, respeite a minha Constituição. Deus, respeite aquilo que eu falo. A gente é cheio de direito. E a nossa vida vai dando aonde? Nos lugares errados. E quando a gente procura esses lugares errados, a gente se arrepende. A gente pregou 2 cultos atrás sobre arrependimento. O arrependimento que vem porque você entende que errou, e o arrependimento que vem porque você quer fugir da dor e da consequência. Aí isso chama-se remorso, ele é diferente. Mas sabe, esse princípio do temor, ele vai dizer para você de uma forma muito preciosa: honre a Deus, ame a Deus. Aquilo que Deus fala com você é precioso. E da forma que você vai vendo esse temor se alinhando na tua vida, esse sentimento de que temor é medo vai passando. E o sentimento de respeito vai tomando conta do seu coração. E por quê? Se você abrir sua Bíblia em Provérbios 12, aí vamos para Provérbios, vai falar que o caminho do insensato parece justo, mas o sábio ouve os conselhos. Puxa, pastor, mas eu ouvi uma pessoa falar que se conselho fosse bom, não era dado, era vendido, né? Já ouvi isso muitas vezes, né? Ah, conselho. Se conselho fosse bom, vendia na farmácia, né? Já escutei um monte de vezes isso. Mas sabe, a Bíblia fala que é bom ouvir. A Bíblia também fala que na multidão de conselhos há sabedoria. A gente precisa parar para ouvir diante de algumas coisas que a gente quer fazer. E às vezes, quando essas falas sobre o que temos que fazer, elas se repetem, para prestar atenção um pouco. Conheço histórias de pessoas que quebraram paradigmas e recordes porque ouviram aquilo que queriam fazer e foram fazer. Mas eu conheço muito mais histórias de pessoas que levantavam e caíam, levantavam e caíam, levantavam e caíam. E olha para mim e fala assim: mas me falaram isso, mas eu ouvi isso, eu li isso. Um dia eu liguei o rádio e estava falando sobre isso. Um dia eu estava na estrada, pastor, e o para-choque do caminhão estava escrito isso. Um dia eu olhei num muro, tinha escrito isso no muro. Deus tenta falar com você de inúmeras formas, mas ouvi-lo é algo que depende da gente. Você tem amigo, e um amigo teu que você gosta muito te dá um conselho. Você fala: puxa, eu não vou contradizer meu amigo, vou respeitá-lo. Você tem a sua esposa, ela te dá um conselho. Você fala: puxa vida, não vou ouvi-la. Pum, você morreu, né? No contrário. Você fala: vou escutar assim. Você tem razão. Quem é casado aqui? Levanta a mão aqui. Quem está com a esposa aí do lado? Olha para a esposa do lado e fala assim: sabe, muitas vezes você tinha razão. Viu? Você não morreu. Você está vivo, está no lugar. Dá para fazer, dá para exercitar, funciona. Agora, vou pedir ao contrário. Você que está aí, olha para o teu marido. Fala: olha, muitas vezes você tinha razão. Ah, teve gente que travou aí, que ficou, ia, não ia. Pois é. Com Deus, é parecido com o que a gente está fazendo aqui agora. É a gente olhar para Deus e falar: Deus, você tem razão. E parar de lutar e parar de bater de frente. Quando a gente começa a olhar os princípios de sabedoria, a gente quer se agarrar no nosso conhecimento e não vai dar certo. As coisas vão dar errada. Olha uma coisa interessante. Em Êxodo, você tem Gênesis e Êxodo. Êxodo vai falar a saída do povo hebreu. Eles vão sair dali do Egito. E olha que interessante, quando a gente começa a ler, tem a história de um cara chamado Moisés. E Moisés tinha um sogro chamado Jetro. E Jetro fala o que para ele assim: olha, é melhor você delegar as suas responsabilidades, as coisas que você faz. E o que é delegar? Delegar é mandar outro fazer em teu lugar? Isso não é delegar. Delegar é dar uma missão para outra pessoa e falar: olha... Não, delegar é você dividir a responsabilidade, dividir a honra. É você ter uma missão para cumprir que você não vai abandonar essa missão. Você vai olhar e vai falar assim: vamos fazer junto comigo? Isso é delegar. É chamar alguém para perto junto contigo, tá? Hoje em dia a moda delegar é falar assim: eu delego, eu não faço, né? Eu mando. Não, mandar uma coisa, delegar é outra. Delegar é tomar parte, é estar junto. É somar honra, responsabilidade e com certeza a vitória junto. E Jetro fala que Moisés deveria delegar as coisas. Moisés ouviu? Moisés aplicou? E precisou fazer muitas coisas. Às vezes a gente só quer perceber o conselho de quem a gente ama e gosta muito. Mas Moisés olhou e falou assim: a sabedoria naquele homem. Preciso entender, preciso absorver o que está ali sendo falado. Se a gente continuar olhando, a gente vai perceber que, sabe,
um dos princípios que edifica a nossa vida sobre a sabedoria, está lá no versículo 7 de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras pratica-se. É como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Você fala, eu conheço esse texto. É a história daquele que constrói a casa sobre a areia e a história daquele que constrói sobre a rocha. Conhecimento, você vai montando na sua vida. É uma caixa de ferramenta. Quando a gente vai para a faculdade, a gente vai buscar conhecimento. Quando você vai para a escola, conhecimento. Quando você vai para um treino, conhecimento. Mas quando você sai dali, tem que tomar as suas decisões. Ali você começa a aplicar a sabedoria. Ali você começa a olhar e falar, peraí, é isso aqui que eu preciso fazer. É isso aqui que eu preciso usar. E aí, começa a olhar que nesse texto, quando fala sobre isso, aonde é mais rápido para você cavar um alicerce? Na areia. Aonde você vai cavar mais fundo, mais rápido? Na areia. Talvez aonde é mais divertido cavar? Na areia. Quem nunca foi para a praia e cavou ali um buraco, fazer um castelinho de areia, não é verdade? Vários já fizeram isso. É muito mais divertido cavar na areia. É muito mais fácil cavar na areia. É muito mais fácil construir na areia. Mas é aí que está. Quando a gente vê essa parábola aqui, a gente começa a entender que assim que vem a chuva, vem a tempestade, assim que vem a água, o que acontece quando o alicerce está na areia? Ele se desfaz. Por quê? Não tem base ali. E construir na rocha é divertido? Será que dá menos trabalho? Será que cansa menos? Dá muito mais trabalho. Imagina nivelar algo na areia e nivelar algo na rocha. O trabalho é muito maior que vai dar. Mas qual das duas casas vão ficar mais forte? A que está na areia ou a que está na rocha? Quando você começa a construir o seu conhecimento, você vai por onde você quiser, usar da forma que você quiser, nem sempre vai ser sábio. Mas a sabedoria é saber o momento certo de entender que muitas vezes tentar ir pelo mais fácil não vai ser o mais correto. Tentar por aquilo que parece ser mais divertido não vai ser. Então quer dizer que tudo que é mais difícil é o melhor? Não estou dizendo isso. Só estou dizendo, seja sábio. Avalie o que você precisa. Avalie onde você quer chegar. E comece a usar as coisas que falaram contigo e principalmente as coisas que você ouviu sobre Deus. A gente começa a olhar e entender essa parábola e perceber. Para qualquer construtor que você perguntar, tem alguém que é construtor aqui? Alguém já construiu uma casa? Eu já, meu pai pediu uma vez lá, temos um construtor lá, achei que ia ficar sozinho aqui. Meu pai foi fazer uma reforma na casa e meu pai teve uma ideia brilhante. Meu pai olhou para mim e meu irmão e falou assim, vou contratar um pedreiro e vocês dois vão ajudar ele. Foi fantástico. Aprendemos muitas coisas, principalmente o que não fazer e dar muito valor no trabalho de um pedreiro. Porque dá muito trabalho mesmo quem é construtor. E sabe, a primeira coisa que a gente precisou fazer, a gente demoliu uma parte e foi construir uma parte nova. E lá onde a gente morava era a praia. Lembra que eu falei que eu fui morar perto de pescadores? Imagina como é o alicerce para construir uma casa num lugar onde uma base é areia e até você chegar aonde é sólido, tinha que cavar muito. E o pedreiro era muito gente boa, porque ele entendia de massa, entendia das coisas, mas cavar, ele deixou essa experiência para mim e para o meu irmão. Ele falou a profundidade, ele ensinou a usar a ferramenta, ele falou, quando você bater e sentir que está assim, vai dar mais ou menos tantos metros, e é ali que a gente vai fazer o alicerce, porque ali é muito mais firme. A gente cavou demais, gente. Quando eu vou na casa da minha mãe, eu olho para minha esposa e eu falei, eu sei quanto tem de concreto para baixo isso aqui. Eu sei a profundidade, tem outra casa para baixo aqui construída. É assim. A gente aprende a ser sábio fazendo as coisas. Ninguém vai ter sabedoria só mandando. Ninguém vai ter sabedoria só observando. Você precisa pôr a mão na massa. Você precisa fazer. A gente olha a Bíblia e lê, e é fantástico. Mas sabe, a Bíblia é muito prática. Aqui você lê, todas as manhãs, vocês que estão nos grupos aqui, o pessoal manda o devocional. E ali é a teologia prática. É um texto, uma aplicação do texto, o que eu devo fazer sobre esse texto, e uma oração, que não é para você repetir aquela oração, para você entender sobre o que fala ali.
E ali a gente começa a olhar e falar assim, esse texto diz que eu preciso mudar isso. Esse texto diz que eu preciso me alegrar com isso. Esse texto fala para mim fazer mais isso. A Bíblia é cheia disso. E sabe, esse temor ao Senhor, esse amor ao Senhor que temos, ele faz com que a gente olhe para as coisas que Deus fala conosco, que a gente comece a fazer. Ali atrás eu falei para vocês sobre o arrependimento, há 2 cultos atrás. E ali eu falei, o arrependimento ele vai produzir uma vida, vai produzir algo tremendo. O remorso vai produzir morte. Ali eu falei para vocês assim, o arrependimento de Pedro gerou o quê? Ele se aproximou mais de Jesus. O remorso de Judas levou ao suicídio. Esse texto aqui está falando muito claro para a gente, que quando a gente começa a aplicar a sabedoria, aplicar o conhecimento e tornar algo sábio, faz com que a gente comece a entender esses princípios de vida. Tudo que você fez na sua vida deu certo? Tudo que você tentou, deu tudo certo? Toda vez que você pôs a mão em algo, Celeste, para fazer, deu certo? Coisas dão errado, né? A gente está contando uma novidade para todo mundo aqui, na verdade, mas tem coisas que não. Vocês, mulheres aqui, de muitas coisas que vocês fazem, e eu me admiro, minha esposa consegue fazer milhares de coisas. Esse dia ela falou para mim assim, vou fazer um pão de pinhão. Aí tem um pessoal aí que ela nunca tinha feito pão de pinhão. E ela foi, se encasquetou na cozinha e pá. Melhor pão de pinhão que eu comi na minha vida. Sensacional. Essa habilidade de fazer. Mas tudo que você fez na vida deu certo, linda? Tudo que você botou a mão foi sensacional? Às vezes a gente olha por um princípio de arrogância, de prepotência e fala, não, eu sou do Senhor. Aquilo que eu boto a mão, o Senhor vai fazer dar certo. Mas a gente inverte o papel, a gente vira Deus, né? A gente começa a dizer que Deus tem que fazer. E lembra que eu falei lá atrás? Sabedoria vem pelo você pôr a mão e fazer. Deus sabe fazer. Deus botou, organizou o universo todo. Botou forma na terra. Desculpa, mas nós não temos nada para ensinar para Deus. Pelo contrário, a gente tem o que aprender com Deus. Mas se a gente olhar aqui nesse texto, a gente vai perceber que nem tudo vai dar certo. E aí é a hora de ter sabedoria. Quando as coisas não saem do jeito que você queria, você precisa ter sabedoria. Sabe por quê? Às vezes não sai do jeito que você queria, mas dá certo. Dar errado e não sair da forma que você queria são coisas diferentes, não é? Dar errado é, deu errado, acabou. Não saiu da forma que eu queria. Quer dizer que deu errado? Não. Eu fico pensando, quando eu vejo o povo hebreu sair ali do Egito, e eles chegam na beirada do Mar Vermelho, e eles olham e ficam desesperados. O faraó está vindo atrás, um monte de coisa acontecendo. E eles começam a reclamar, e o povo reclama. Se você ler ali todo o livro de Êxodo, é reclamação em cima de reclamação, tá? E eles começam a falar assim, olha só, a gente era escravo, mas a gente tinha as cebolas do faraó para comer, sentiram falta de cebola. Você sente falta de cebola? Você já olhou para o teu prato e falou, cadê aquela cabeça de cebola que eu quero comer? Não, o povo estava sentindo falta de cebola. Deve ser algo extraordinário, né? Deve ser um negócio fora do normal. Porque o povo sentia a falta das cebolas do Egito. E eles falaram assim, a gente vai morrer. Você tirou a gente do Egito para morrer aqui. E sabe, Moisés fala com Deus, e Deus fala para Moisés assim, diga o povo que marche. Está ali, ó, Mar Vermelho. Não, marcha. Vai em frente. E aí o povo faz? Moisés está doido, cara. Olha o tamanho disso aqui para a gente atravessar. Vamos atravessar como? Tem mulher, tem criança. E o faraó vindo. O que Moisés diz? Fala com o povo que marche. E o povo faz o quê? Não marcha. E começa a bater um medo. Um receio que aquilo deu errado. Que ter saído do Egito foi a pior errada que eles fizeram. Apesar de ver todas as pragas acontecendo, Deus livrando eles de muita coisa, os milagres que aconteceram, o mover que Deus fez, o povo chega na beirada do Mar Vermelho e fala, deu errado. Aí, Deus percebe que o povo estava meia boca na fé ainda ali, né? Tinha muita coisa para acontecer para frente. Aí Moisés vai lá e toca o cajado na água e o mar se abre. E aí o povo faz o quê? Atravessa. Eu imagino que eles devem ter atravessado no barro, na lama. Porque se você já viu um rio secar, um lago secar,
Qualquer coisa, a maré que baixa, deve virar um lodo gigantesco. E o povo atravessa para aquele lodo e se salva e chega do outro lado. Mas olha que interessante, não são poucas as vezes, e duas são muito fortes, em que acontece o quê? Jesus anda sobre as águas. E Pedro vai ao encontro com ele. Eu fico imaginando que aquele povo, por falta de fé, podia ter atravessado andando por cima daquele mar. Para Deus era impossível? Talvez era isso que o povo esperava. Deus tirou a gente de lá. A gente vai passando andando em cima da água. Nem tudo na nossa vida sai como a gente quer. Mas Deus sempre abre o caminho. E sabe, às vezes o nosso caminho é errado. E esse Deus não vai abrir. Deus não vai tentar consertar o que está errado para dizer para você que está certo. Deus vai tentar te levar de volta para o caminho certo. Como assim, pastor? Olha a história de Jonas. Jonas tinha que ir para Nínive. Sabedoria, Deus falou, ele era um profeta, ele sabia o que tinha que fazer. O que ele faz? Vai para o outro lado, 400 e poucos quilômetros, corta para o outro lado. No meio do caminho ele reconhece a tempestade, o mar e fala, não, joga eu na água mesmo que eu estou bagunçando o negócio. Estou resumindo o texto aqui, a história. Quando jogam, vem um grande peixe, engole ele, leva ele lá para o fundo do mar. Ali é uma das orações mais preciosas que eu já vi na Bíblia e convido você a ler essa história e ver a oração que ele faz de dentro da barriga do peixe. Deu tudo errado. Ele estava indo para o caminho errado. Ele estava indo contra o que Deus falou para ele fazer. E Deus faz o quê? O peixe vomita ele lá na praia. E ele tem a oportunidade de ir lá e fazer o que era certo. E o que ele faz? Ele faz o que era certo. E aquilo que Deus falou para ele acontece o quê? Se cumpre. E ele fica indignado. E aí eu falo para você, continue lendo essa história depois, você vai achar fascinante. Na nossa vida é assim. Tudo que dá errado, a gente olha e fala assim, poxa vida, primeiro olhe se aquilo que você queria era certo. Porque se deu errado, ainda bem, se aquilo que era errado, deu errado. Agora, muitas vezes você está indo pelo certo, você está buscando o Senhor, você está orando, você está falando com Ele. E aí eu falo para você, onde aquele texto termina dizendo para a gente, sobre a gente louvar, sobre a gente agradecer. Louvor é uma gratidão. E a gente começar a entender o que é que Deus quer na nossa vida. Amar a Deus, honrar a Deus, é um princípio de sabedoria. Fazer o que Deus fala é agir com sabedoria. Eu queria convidar você a orar nessa noite. Se você está vivendo alguma batalha, falasse, Senhor, eu preciso de sabedoria. Mas se você estiver vivendo um tempo em paz e tranquilo, então aproveite esse tempo em paz e fala, Senhor, eu quero viver mais em paz. Ora juntinho comigo aqui. Senhor Deus, obrigado por essa noite, Senhor. E meus irmãos aqui nesse lugar, na Tua presença, alguns estão vivendo tempos em paz na vida deles. Alguns saíram de grandes tempestades, Senhor, e agora estão vivendo um tempo de calmaria. Tua palavra fala que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E assim a nossa vida funciona, ó Pai. Batalhas, vitórias. E Deus, quantas vezes diante da batalha não usamos a sabedoria, Senhor? E quando aquilo dá errado, te culpamos, te julgamos, te ofendemos. Passamos a crer em tantas outras coisas ou em vozes que nunca falaram sobre Ti, que nunca nos amaram, Senhor. Mas nessa noite eu te peço, também tem pessoas aqui, Senhor, que estão vivendo tempos preciosos na Tua presença. Que esse tempo, Pai, seja batalha, Pai, seja um tempo de paz. Que a Tua sabedoria se derrame sobre a vida deles. Diante da saúde, Pai, que possamos continuar buscando a saúde. Diante da alegria, que possamos tentar manter essa alegria, essa felicidade. Diante daquilo que é bom, que é próspero, que possamos manter essa prosperidade, cuidando daquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, guardando, preservando aquilo que o Senhor põe para a gente cuidar. Mas em especial eu te peço, Pai, se essa tempestade é no coração, é na alma, é no sentimento, Pai, e aí é algo que o dinheiro não pode comprar e não pode pagar. O que eu te peço de todo o coração, ó Pai, derrama de sabedoria sobre a vida desse meu irmão e essa minha irmã. Às vezes o coração está acelerado, batendo mais forte. Talvez essa pessoa está sentindo no coração, ó Pai, que a vida está desfalecendo ou passando. Senhor, traz paz ao coração, derrama de sabedoria, ó Pai, para que essa pessoa possa viver em tranquilidade. O que eu também te peço aqui, Senhor, é por aqueles que estão vivendo momentos muito felizes. Derrama de sabedoria, ó Pai, porque muitas vezes
É essa alegria tremenda que faz a gente esquecer, deixar de te temer, ó Pai, ou seja, deixar de te honrar e te amar. Que possamos buscar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, ó Pai. Louvar a Ti todos os dias, seja na tempestade ou na alegria, Senhor. Que possamos combater o bom combate. Que possamos fazer do nosso dia a dia um dia de fé na Tua presença. Mas eu te peço, ó Pai, os meus irmãos aqui, que eles possam ter sabedoria em tudo o que fizerem, Senhor. Fala com eles através da palavra, fala com eles através de sonhos, fala com eles através de pessoas. Mas Deus, fala a Tua vontade, Senhor. É o que oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém.